Boa noite, pessoal. Está falando aqui é Marielson, em parceria com o colega Danilo Peneluc. Somos estudantes do PROEF, Programa Nacional de Mestrado em Educação Física, e estamos iniciando aqui uma gravação para realizar a atividade prevista da plataforma virtual AVA, em que a gente precisa estar debatendo uma temática relacionada à educação física, à BNCC, a nossas realidades e experiências profissionais. E como texto fundamentador para essas discussões foi indicado o texto A Educação Física Escolar na BNCC, Avanços e Desafios, e aí a gente vai começar o debate relacionado a essas questões. Então, para iniciar o debate, a gente vai tratar sobre eh, as orientações da BNCC, do ensino médio e dos documentos curriculares estaduais para o chão da escola e os impactos sobre essas orientações e documentos na própria educação física. Aí o colega Danilo vai iniciar o debate para a gente ir aprofundando essas questões. Bom, usando como base o texto citado, e Impocetto e Moreira, eles trazem muitos os avanços e os desafios da BNCC para a educação física, né, no momento de transição. Ele nos faz refletir, né, sobre um problema que era constante e que em alguns contextos ele ainda pode ser, que é a maneira como o professor ele planeja as suas ações pedagógicas. Então, os autores trazem no texto que a chegada da BNCC, assim como os documentos estaduais, eles são importantes para que essa estruturação ela dê um caminho, né? Mas isso vai depender também da ação dos professores no seu cotidiano. Então, esse caminho ele vai subsidiar, ele vai trazer bases fortes para que isso aconteça. E na proposta dessa atividade, como ela traz um contexto de escrevivências, né, que a gente traga para a luz da discussão a nossa realidade, nós fomos debatendo e discutindo um pouco, né, como isso vai se materializando. Então, no colégio o qual eu estou atualmente, eu cheguei nesse ano e sou o único professor de ensino médio. Os outros colegas, eles estão no ensino fundamental. Então, baseado no que venho percebendo de conversas paralelas sobre a estrutura da educação física, eu não percebia que isso acontecia tanto por parte dos colegas que estiveram, né, no ensino médio nos momentos anteriores, mas numa proposta centrada, né, no esporte de uma forma mais hegemônica ou muitas vezes de um contexto de desinvestimento. Então, tem servido nesse momento, então, no momento de estruturação, a gente está trazendo agora, baseado no DCRB e na BNCC, vamos dizer assim, uma introdução no cotidiano escolar do que é para ser feito, já que a BNCC ela orienta, né, e o DCRB ele vai ser esses objetivos a ser alcançado. Então, no planejamento desse ano, eu fui incluindo nas unidades objetivos, metas e conteúdos pautados nos documentos regulatórios para, vamos dizer assim, construir uma nova forma de fazer educação física na escola a qual eu estou atuando. É isso, Danilo. Acho que a ideia é essa mesmo aí. A gente está dialogando com esses documentos orientadores, tanto estadual quanto federal, para poder também estar se apropriando para ver como a gente vai intervir na nossa realidade enquanto profissionais. E são extremamente importantes esses registros, assim como no texto vem destacando pelo Ipolceto e pelo Moreira, que a BNCC e a inclusão da educação física nesse processo da BNCC, a participação de professores, né, no processo de elaboração desse documento, é extremamente importante para poder marcar a relevância desse componente curricular no currículo da educação básica nacional. E, sobretudo, a própria comunidade escolar reconhecer que a educação física também tem seu papel fundamental no processo de formação de nossos jovens e crianças. Então, a gente está se apropriando desses documentos e estudando e trazendo as propostas de forma crítica também,
é muito importante para que os professores das escolas que a gente atua, coordenadores, gestores, comecem a perceber que a educação física não está ali só para rolar o bola, ela está ali para contribuir efetivamente para a formação da nossa juventude, tá bom? Perfeito, Marielson. E nesse ponto onde você tocou em relação ao olhar crítico, que traz tanto a comunidade, né, escolar como um todo, os coordenadores, os professores e os nossos estudantes, eles vão ressignificando esse olhar sobre o que é a educação física, e principalmente quando a gente vai pensando, né, nos arranjos teóricos e metodológicos implantados, porque aí parte de uma situação muito importante que é o contexto, o contexto cultural do local onde a gente está inserido. Então, você, por exemplo, é de uma escola de Salvador, eu atuo numa escola do interior da Bahia, em Alagoinhas, né? Então, essa mudança de local, ela vai causar interferências também na forma com que esses jovens enxergam o mundo, como eles se comportam, como um estudante da capital tem um olhar sobre educação e sobre educação física, o estudante interior. Então, assim, dentro das discussões sobre esses avanços e preocupações, há também essa necessidade de flexibilização e arranjos dos conteúdos para que a gente consiga atingir os nossos estudantes, né? E no contexto de lá, da escola, como a gente está num processo de estruturação mesmo do planejamento de uma forma mais criteriosa e cuidadosa, eu resolvi, nesse primeiro ano, ainda trazer subsídios para os estudantes que estão no fim do percurso. Então, apesar da educação física, da BNCC, e do novo ensino médio ter trazido uma mudança estrutural na educação física no que diz respeito à carga horária, lá, por ser um colégio militar, a gente corria currículos em paralelos. Então, a turma de terceiro ano, ela é uma turma de transição que passava por um currículo anterior, que tinha ainda aula de educação física, com duas aulas, e as turmas de segunda e primeira série estavam com uma aula só. Então, nessa transição, eu fui aí a fazendo esses arranjos metodológicos para poder trazer para eles que estão no fim do percurso, coisa que eles não viram no processo, e também dar conta de toda uma transição política educacional que a gente passa, né? Concordo, concordo, Danilo. E essa questão da transição, esse processo do currículo sendo implantado nas escolas e a escola em movimento, é um processo bastante complexo, porque o próprio professor também não teve acesso a determinadas informações, e aí a gente está tentando implementar esses arranjos teóricos, metodológicos impulsionados pela BNCC, e agora aqui no nosso estado da Bahia, influenciado pelo DCRB, é bastante complexo. Entretanto, a gente precisa estar, como eu já comentei, se apropriando desses documentos para poder a gente conseguir ter subsídios teóricos, para poder dar conta dessa realidade aqui das nossas escolas. E, sobretudo, valorizar o componente curricular da educação física frente a essas transformações. Com certeza, os autores ainda citam no texto a importância que se tem, né? Porque até no processo do PNLB, né, do livro didático, a educação física anteriormente ela não participava e a participação dela nessa introdução, mesmo não tendo o livro especificamente impresso para os estudantes, como os autores trouxeram na discussão, ela se fez presente e traz também um processo de valorização, né? Tanto para a valorização de repertório, para que o professor ele possa apontar esses caminhos, quanto também para os agentes educadores, né? Eu acredito que essa ressignificação da educação física, ela perpassa também pelo olhar dos nossos colegas, quando eles veem uma nova educação física, porque enquanto sujeitos, né, do ensino médio no passado e no ensino fundamental, eles tiveram um outro tipo de educação física, que aí nós sabemos bem como foi essa construção histórica, né, mas não cabe tanto aqui nesse momento da discussão, mas que ela vai sendo ressignificada com o passar do tempo. E aí é esse processo de recontextualização curricular, né? Que a gente vai percebendo. Então, é muito importante a gente tecer
as críticas necessárias, mas também reconhecer a importância. Exato, Daniel, exato. Esse processo de recontextualização é muito importante nós, professores, estarem atentos, né, a essas situações, mas eu queria fazer só uma pequena observação sobre esse processo. Esses documentos curriculares, ele não foi criado da noite para o dia. Ele foi criado por um movimento que aconteceu há muitos anos atrás, impulsionado por organismos internacionais que aí, em diálogo com os governantes do nosso país, começaram-se a pensar numa proposta de educação para o nosso Brasil. E aí a consequência disso foi a implementação de informações importantes após a criação da Constituição Federal, e em seguida foi incluído também informações relacionadas à qualidade de educação, a um currículo essencial, um currículo mínimo, para poder estar delimitando esse contexto do cenário educacional brasileiro. Nesse cenário, a educação física, ela começa a sofrer algumas influências e, de alguns pontos, são bastante criticados a forma que foi determinada os caminhos para a educação física. Porém, a BNCC, ela vem sendo considerado um marco nesse processo de valorização da educação física no próprio currículo escolar. Então, ele tendo essa valorização, ele vai influenciar em toda a cadeia que envolve o cenário educacional brasileiro, tanto essa questão de participação em editais do PNLD, que é as produções que a secretaria, que os órgãos federais conseguem encaminhar livros para as unidades escolares, tanto participar dessas questões, quanto participar de outras questões também que envolvem as disputas de currículo e a presença desse componente no próprio estado, no próprio currículo. Enfim, o papel formativo da educação física nesse processo aí é extremamente importante, porque na BNCC a perspectiva cultural, a perspectiva que aborda as práticas corporais, não numa visão biologicista, mas numa visão social, é bastante importante nesse processo de recontextualização, e isso precisa ser reconhecido, tá bom? Mas a gente não precisa seguir tudo à risca, a gente precisa também ter um olhar crítico para a gente não ficar alienado a essas influências dos organismos internacionais nesse processo da BNCC e implementação nas nossas escolas. Sobre um ponto sobre essa questão do papel formativo e que é necessário também a gente tecer uma crítica e ficar atento ao processo histórico do ocorrido também. No contexto do ensino médio, a gente percebeu uma tentativa até de desconstrução, né, de algumas áreas. Uma tentativa, no caso, ou um indício, na realidade, melhor falando, de saída, como a educação física, a arte, a filosofia, a sociologia, e aí pautada muito no contexto político nacional neoliberal após o golpe, né, de 2016, e isso tem uma intencionalidade para que aquilo ocorra. Então, se questionou também, como em vários momentos foram questionados, esse papel formativo, que recorreu na diminuição de carga horária, que recorreu na diminuição até da inexistência da nossa área, dentro do próprio contexto do ensino médio. A nível de localização dos autores, eles ainda citam um momento, né, de construção da BNCC, onde teve todo um processo de consulta pública, de vários autores presentes, e de um outro momento onde houve uma supressão, né, que na realidade foi um momento que politicamente, através das pessoas que estão no poder, né, direcionaram para que isso fosse pautado logo, colocado, vamos dizer assim, a risca logo para acontecer, e muitas coisas, alguns autores, Beth cita mesmo, em Poceto ele cita Beth, falando que foram suprimidos algumas situações que falavam sobre o desenvolvimento de uma sociedade justa, né? Como princípios e objetivos no texto que falavam sobre equidade, sobre as questões étnico-raciais, as questões de gênero, para um contexto que falasse mais sobre o sujeito que busque o seu projeto de vida, mais voltado para uma ideia
econômica e neoliberal, né? Como se fosse o sujeito mão de obra, não o sujeito que passa por uma formação propedêutica, com um olhar mais crítico para com a sociedade e as situações que estão ali incorridas, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, acho que a proposta dessa atividade do AVE, a gente está justamente se apropriando dessas questões da BNCC, que são importantes para a nossa realidade, para a gente estar dialogando entre nossos pares, tanto dos colegas de educação física como colegas de outras áreas, mas também está ciente dessas questões aí. E, para concluir, a gente também percebeu que na produção na indicação da atividade do AVA, também teve um filme para a gente assistir, um documentário para o Dia Nascer Feliz, um documentário brasileiro que retrata uma realidade de escola pública brasileira. Então, esse documentário, ele traz uma visão do aluno, ele traz uma representação social do aluno em relação a algumas vivências no ambiente escolar e também traz algumas representações do próprio professor. Nesse caso, apareceu somente professoras nesse processo. Então, o aluno passa por suas subjetividades e os professores tentam reconhecer, alguns tentam colaborar, outros apresentam algumas dificuldades, mas esse documentário veio contribuir para essa discussão porque ela fez uma conexão entre a produção teórica, que a gente vem discutindo, e a gente também pensar a realidade desse documentário e conectar com nossas experiências diárias para que a gente possa pensar em estratégias para poder minimizar algumas problemáticas no contexto do ensino médio. Perfeito. Nesse documentário a gente consegue perceber uma importância que é muito discutida, até fazendo o link com a BNCC, sobre o regionalismo e a necessidade cultural e social de cada local, né? Então, no documentário, eles trazem 4 a 5 escolas, uma escola do interior de Pernambuco, aqui no Nordeste, uma no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e duas em São Paulo, sendo que uma delas é uma escola de alto padrão, né, da classe média. E é interessante que você consegue perceber as necessidades e as dinâmicas de vida de cada estudante que ali vive, né? Desde o estudante que precisa de um transporte para estudar em uma outra escola e ali é uma necessidade de sobrevivência e muitas vezes não se vê colocado no ensino superior, né? Pertencente a isso, a um estudante que está vivendo numa região onde há um domínio do tráfico também, e ele também não percebe, às vezes, também como um sujeito ali daquele contexto, vê que talvez seja aquele só a única forma de viver e os meninos que já estão em outra classe social, que você vê uma dinâmica de pensar o ensino médio de uma forma diferente, como uma forma de ingresso à universidade, como as preocupações elas são diferentes quando contada por esses atores sociais. Isso é muito pertinente, muito importante de assistir nesse vídeo, porque a gente não pode ler o estudante brasileiro como um único sujeito do ensino médio, né? Mas um múltiplo sujeito e tem necessidades extremas, né? Desde infraestrutura, que a escola apresenta, até as suas questões pessoais e emocionais também. Então, foi muito pertinente para a discussão e para a gente refletir sobre o contexto educacional. Exato, Daniel. Isso também, reforçando, demonstra o quanto é complexo a realidade do ensino médio brasileiro. Nosso país de extensão continental, e a gente está abordando em um documento curricular que busca padrões mínimos, que busca um conhecimento essencial para toda a nação e revela essa complexidade. Mas, enfim, agradecemos a oportunidade de estar aqui dialogando sobre a temática e iremos concluir aqui a atividade com a fala do colega Danilo. E em breve a gente espera estar podendo estar discutindo essas questões em outros espaços. Bom, então, pessoal, concluímos nossa roda de conversa, trazendo os aspectos presentes no texto, das nossas experiências, né, no contexto de escrevivência mesmo, enquanto professores. A gente consegue perceber muitas conexões, né, com situações vividas em diferentes contextos educacionais. E esse passo é um passo importante para que a nossa atuação em sala de aula ela seja uma atuação presente de uma realidade
que parta não só do conteúdo, mas das subjetividades, né? De uma realidade humana e que a gente consiga alcançar o contexto da sociedade justa. Então, um forte abraço, uma boa noite a todos e até breve.